Olá a todos e todas, boa tarde. Eu sou a Janica, técnica da UMAR, trabalho na área da MGF, tenho já 2 anos na UMAR e hoje estamos cá para mais um ciclo de entrevista e hoje temos conosco a nossa Rosa Custódia, uma das fundadoras da UMAR e antiga operária. Essa entrevista vai acontecer no âmbito da comemoração dos 45 anos da UMAR. Espero que se aproveitem e aprendam com a história da nossa fundadora, de uma das nossas fundadoras, desculpa. Rosa, bem-vinda à nossa sessão de entrevista. E antes de começarmos, gostaria que a Rosa falasse um pouco de quem é a Rosa. Bem, eu chamo Rosa Custódio, tenho 74 anos e fui operária desde os meus 20 anos, fui operária até aos 60, a idade em que me reformei. Trabalhei quase toda a minha vida nas indústrias elétricas e sempre na mesma empresa. Portanto, a minha integração política começou antes da fundação da UMAR. Eu já era operária na altura e nessa altura houve um despertar muito grande das mulheres para a participação na vida social e política. Eu, na altura, não tinha qualquer ideia do que era a política, no entanto, sabia bem definir o que eram os interesses das mulheres, o que era a dificuldade que as mulheres tinham e o que era a discriminação entre homens e mulheres dentro da classe operária e daí começar a participar. Comecei inicialmente por fazer parte da Comissão de Trabalhadores, mais tarde na Comissão Sindical e ao fazer este tipo de trabalho começámos também a participar nas comissões de moradores, porque nessa altura foi uma grande luta. A partir daí, eu participando em todas estas coisas, fui ouvindo pessoas aqui, pessoas acolá, umas deste quadrante, outras do outro quadrante, e foi a partir daí que fiz a minha escolha política. Participei numa organização política, onde havia homens e mulheres naturalmente, e mais tarde, depois de muitas conversas com outras mulheres, que também faziam parte da mesma organização, outras que só faziam parte de comissões de moradores, outras que só eram donas de casa, e foi aí que decidimos formar a UMAR. Muito obrigada, Rosa. Quando decidiram formar a UMAR, quais eram as temáticas que reivindicavam, quais eram as lutas que estavam a enfrentar no momento? Olha, era assim, na altura, grande parte das lutas eram mais por questões gerais, porque essas eram as lutas que movimentavam as mulheres. E uma parte das lutas que movimentavam as mulheres, uma delas, que era muito grande, era a luta pela habitação. Nesse tempo ainda havia, e eu própria o vivi, embora fosse antes dessa altura, nessa altura ainda havia muitas pessoas a partilhar casas, muitos casais a partilhar casas. Viviam em quartos, viviam em partes de casa. Houve pessoas da minha geração que criaram os seus filhos a viver em quartos. Então aí essa foi uma das grandes lutas das mulheres pela habitação. E ao longo desse tempo, digamos que foi-se apurando as coisas que eram mais difíceis para as mulheres, passando também, as mulheres foram criando consciência do quanto eram discriminadas e do quanto era difícil viver e participar
na sociedade, nas suas lutas, não só no trabalho, porque as lutas que se faziam dentro do trabalho, uma grande parte delas faziam-se dentro das empresas. Algumas vezes saíam-se para fora nas lutas das empresas, através dos sindicatos e dessas coisas. Mas as outras lutas que se faziam depois, fora das horas de trabalho, aí as mulheres tinham uma dificuldade tremenda em participar, porque para todos era normal que as mulheres fossem trabalhar e contribuíssem para o sustento da casa, mas não era normal que depois viessem para a rua e participassem nas lutas em pé de igualdade com os homens. Essas foram lutas inesquecíveis que hoje não se conhecem, nem se sabe, nem se lhe dá sentido, porque elas não existem. Mas para nós, da minha geração, foram lutas muito, muito importantes. Falando nessas lutas, Rosa, o que é que conseguiram conquistar naquele momento? Como era uma das maiores dificuldades que tinham? Como tinham dificuldade de ir à rua, dificuldade de ocupar lugares públicos? E achas que conseguiram alguma coisa na altura ou como é? Bem, eu acho que se conseguiram muitas coisas, porque repara, nós nesse tempo, como acabei de te dizer, a dignidade no seio da família era uma coisa muito importante, porque, como te acabei de dizer, era normal que os homens fossem para o trabalho e saíssem do trabalho, tivessem os seus momentos de lazer, as suas atividades, e as mulheres não, as mulheres saíam do trabalho, iam para casa, tratavam da casa, dos maridos, dos filhos, e isso foi-se conquistando aos poucos. Eu própria, quando comecei a dizer que ia para uma reunião no sindicato, que possivelmente demoraria até mais tarde que a hora do trabalho, tinha um problema. Eu tinha um filho pequeno e o pai do meu filho achava que eu tinha que chegar a horas para ir buscar o filho, porque ele não tinha que ir buscar o filho. Das duas, uma, ou eu tinha que ir buscar o filho, ou então tinha que tratar com a ama do meu filho para que ela ficasse com o meu filho até mais tarde para eu poder participar na reunião. E a partir daí já não me trazia grande problema. Aos poucos essas coisas foram, e muitas mulheres tinham esse tipo de problemas. Eles podiam sair, as mulheres não. E fomos conseguindo, até pronto, com o tempo, começámos a participar nas lutas pela habitação, nas lutas em casa, para que alguns maridos começassem a participar nas tarefas da casa. Eu não fui das que tive mais sorte, mas conheci muitas mulheres que a tiveram. E digamos que os homens eram os que tinham direito a tudo, entregavam algum do salário em casa para as mulheres governarem a casa, e a partir daí as mulheres governavam a casa, eles podiam gastar o resto e fazer dele o que quisessem, enquanto que as mulheres, o salário delas nunca sobrava nada. E com o tempo as pessoas foram impondo coisas, e, pronto, foram impondo que tinham direito a sair, que eles teriam que ficar com os miúdos também. Algumas conseguiram, outras não. Para algumas, o final foi o divórcio. E porque não conseguiram fazê-lo de outra forma. Eu própria me divorciei. Mas fui fazendo e fui conseguindo algumas coisas. Certo. Falando nisso, nessa dificuldade no divórcio e tal, gostaria também que, se houvesse, gostaria de saber se houve outras dificuldades, como eram vistas perante a vossa família, como mulheres a lutarem no espaço público. Bem,
isso posso dizer, olha, há bocadinho estava aqui a contar uma coisa aqui interessante, aqui a uma das colegas do Omar, ela é muito jovem, e como é muito jovem, se calhar achou muito estranho. Eu, na altura que me divorciei, eu sou uma das mais novas de uma família numerosa, eu tinha na altura, agora alguns já morreram, mas eu tinha 9 irmãos, e na altura que decidi divorciar-me, eu adorava o meu pai e tinha-lhe um respeito que nem te consigo explicar o respeito que eu tinha pelo meu pai. Então, os meus pais eram analfabetos. Eu, quando decidi divorciar-me, entendi que não queria contar por carta aos meus pais que me ia divorciar e entendi que devia ir falar com eles para lhe dizer, para lhe contar a minha decisão de me divorciar. E fui, e o meu pai, que na altura já era um homem já com mais de 60 anos, e o meu pai disse-me, olha filha, se queres que te diga, acho mal, mas tu saberás a tua vida e aquilo que tu fizeres para mim, se é melhor para ti, também é melhor para mim. A minha mãe chorou muito, porque era mulher e portanto, para as mulheres dessa geração, o normal era que as pessoas não o fizessem. A verdade é que eu saí de perto dos meus pais com uma leveza tão grande na minha cabeça e no meu espírito que nunca hei de esquecer, e fiquei toda a vida grata ao meu pai por ele me ter dado essa resposta. Em contrapartida, os meus irmãos, que, digamos, embora mais velhos, eram da minha geração, chegaram a dizer, eu vivia na altura numa casa alugada, tinha um filho, e o meu irmão disse à minha mãe que era bem feito que o juiz me atribuísse a casa ao meu marido e a mim não. Porquê? Porque era eu que tinha decidido divorciar-me. Portanto, estás a ver, isto é para tu veres a mentalidade que havia entre as pessoas. Havia um ou outro que tinha uma mentalidade mais aberta e que aceitava, mas a grande parte não aceitava. Para mim foi muito difícil viver a minha vida divorciada, porque o conceito que havia é que mulher que se divorciava, que se fosse ela a decidir divorciar, de certeza que tinha um amante, porque de outra forma não se atreveria. Em contrapartida, se fosse um homem que se quisesse divorciar, era assim, alguma coisa ela lhe fez para ele se querer divorciar. Esta era a mentalidade que havia na altura. Desculpa fazer essa pergunta, mas o seu divórcio na altura, como foi um momento, eu acho que era mais ou menos um momento muito complicado, e queria saber se era um gesto de revolução para ti ou porque só... Vamos a ver, o divorciar-me para mim não foi um gesto de ser revolucionária. Não creio. O que acontece é que eu casei muito jovem, o meu marido era uma pessoa que não tinha qualquer tipo de participação em casa, era um homem que passava a vida fora, que bebia, etc. E eu entendi que não queria viver esse tipo de vida, eu queria viver sossegada, fazer a minha vida, trabalhar e viver a minha vida sem ter uma pessoa que como se costuma dizer, há um ditado que se diz, não sei se conheces, muito me ajuda quem não me estorva. E o meu marido para mim era um estorvo. Não conheço, mas eu Pronto, mas entendes esse ditado? Sim, entendo. Então, vale a pena ficar sozinha do que mal acompanhada, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu fiquei com o meu filho, não fiquei sozinha, fiquei com o meu filho e vivi e fiz a minha vida e pronto, e fiquei muitos anos sozinha e fiquei muito bem sozinha. Sim. Fiquei muito bem resolvida. Isso. Pronto, falando nisso, a leitura que a Rosa fazia na altura
sobre esses impedimentos que as mulheres têm, sobre essas dificuldades. Será que era igual às mulheres que viviam cá em Lisboa ou há uma certa diferença das mulheres Não, que viviam no interior? bem, é assim, eu não te consigo muito bem, não consigo, isto é, eu consigo te explicar. As mulheres que viviam em Lisboa tinham mais abertura para a situação. No entanto, olha que não havia assim uma diferença tão grande, porque as mulheres que viviam em Lisboa, é evidente que as mulheres que viviam na província, havia uma situação tremenda, que era assim, havia muito mais desemprego nas zonas rurais, e havia mais trabalho para homens que para mulheres, e isso tinha influência. Quando eu trabalhei desde os 20 anos, sempre trabalhei, sempre tive o meu salário, então isso era meio caminho andado, ainda hoje é meio caminho andado. Se tu não és independente economicamente, não te consegues divorciar, não consegues sair da situação. Penso eu que isto foi um problema durante muitos anos e continuará a ser. Concordo. A situação financeira é muito importante para a independência de qualquer que seja a mulher. Claro. Isso. Falando nisso, Rosa, de acordo com a sua fala, dá para perceber que a Rosa tem feito, tipo, tem vivido em diferentes sítios, saíste de Lisboa para Alentejo, Alentejo para Madrid, de Madrid agora está de volta para Alentejo, né? Sim, E sim, sim. eu quero saber como se sentes, sabe? Qual é o desafio que a Rosa tem deparado e quais são as conquistas que a Rosa tem Bem, conseguido? eu penso que consegui uma parte importante das conquistas que uma grande parte das mulheres ainda hoje, pelo menos as da minha geração, não conseguiram. E acho isso, eu em relação ao meu tempo de vivência em Espanha, eu não te consigo fazer comparação. Não consigo fazer comparação. No entanto, em relação às pessoas que são do meu país, aqui do nosso país, e a comparação que eu faço entre as pessoas que viviam em Lisboa e que viviam no Alentejo, eu sinto que eu sinto que consegui quase tudo aquilo que era possível conseguir. Só não fiz uma coisa, mas se calhar foi também porque não me propus a isso. Eu não estudei, tenho pouca formação. De qualquer forma, as pessoas que vivem em igualdade de circunstâncias comigo não são tão independentes como eu. Nem se compara. Eu hoje estou em Lisboa porque vim a uma consulta médica, mas ontem à noite, eu tive que vir ontem, eu saí da minha casa, não deixei almoço, não deixei jantar feito, o meu marido ficou em casa com o meu neto, ele fez o jantar, ele fez o almoço, e há bocadinho falei com ele e ele perguntou-me se eu tinha decidido alguma coisa para o jantar, porque eu vou chegar a casa quase à hora de jantar e ele faz. A maior parte das mulheres que eu conheço, as minhas vizinhas, era impensável saírem sem deixarem 3 tachos de comida, um para o almoço, outro para o pequeno almoço, outro para o almoço e outro para o jantar à noite. Portanto, eu consegui isso. No entanto, posso dizer que o meu marido, se eu lhe permitisse, controlava-me a vida ao milímetro. Não me controla porque eu não lhe dou asas para isso, porque eu vou, se decido que vou. Portanto, mas sinto que no Alentejo há uma diferença grande, embora eu não conheça muito bem. Pronto, repara, eu já saí da zona de Lisboa há 15 anos, estás a ver? Portanto, eu não tenho bem a noção, mas sinto que não é nada parecido
com aquilo que era na minha geração. Sim, a Rosa acha que esse seu espírito feminista de tentar lutar pela sua liberdade ou pelos seus direitos, isso tem nascido desde os primeiros momentos que estavas na UMAR, ou que tinhas esse espírito de luta, Vamos, luta como operária, não sei. vamos a ver. Quando é que sentiu que tinha esse espírito feminista? Vamos a ver, não, o espírito feminista, digamos que eu aprendi muito ligado às lutas que travei com as minhas companheiras da UMAR, porque não era, pronto, as pessoas na fábrica, é como te disse ao princípio, era muito normal as pessoas serem delegadas sindicais, irem a algumas reuniões sindicais, e há as coisas que eram ligadas ao trabalho nas horas do trabalho. Tudo internamente. Sim, depois o resto não, eu aprendi muito através das minhas companheiras da UMAR, muito, 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 muito. Embora eu, como te digo, antes disso, eu fui sempre muito rebelde, e portanto, isso de ser feminista é também um ato de rebeldia. Olha, eu posso dizer que eu tenho irmãs mulheres, e as minhas irmãs mulheres nunca foram rebeldes como eu fui. Portanto, eu não te consigo explicar o porquê. Tem que ver contigo própria. É o seu modo de ser. Exatamente, é o meu modo de ser. É o meu modo de ser. Sim, falando nisso, como a Rosa já tem essa experiência, e como a Rosa estava a falar mesmo há um bocado sobre as suas conquistas e tal, e hoje, como é que vês, qual é a leitura que fazes sobre a situação atual das mulheres? Achas que as mulheres a maioria já conseguiu essa independência, ou ainda falta muita coisa? É assim, eu acho que falta muita, muita coisa. Muita, muita coisa. Porque, é assim, as conquistas estão no papel, e no papel as mulheres são iguais, o salário é igual, Super concordo. portanto os horários de trabalho são iguais, os maridos tratam dos filhos, os maridos levam os filhos à escola, etc, etc. Mas se tu fores ver na prática, o que eu vejo no Alentejo onde eu vivo é quem leva os miúdos à escola ou são as mães ou são os avós. Raramente, muito raramente são os pais a levar ou o avô, muito raramente. Aqui em Lisboa também me parece que deve ser muito parecido. São as mulheres que se esforçam mais e que organizam o seu horário de acordo com os horários das crianças. Ainda hoje eu sinto que isso é igual. Ainda hoje, repara, olha, eu há bocado estava a dizer, eu ontem fui com o meu marido ao médico e deixei o meu carro estacionado, porque lá em casa quem guia sou eu é que sou dona do carro, já agora. Mas isto foi uma das coisas que eu conquistei, não me foi dado por acaso. O meu marido ainda hoje diz o nosso carro e eu digo o meu carro. Porque quem comprou o carro fui eu com o meu dinheiro, não foi ele. Ele não pôs um tostão na compra do carro, mas pronto, mas não faz mal. Partilha, o que é seu é dele. Exatamente. E então quando cheguei, deixei o carro estacionado, quando cheguei tinha um livro maravilhoso da campanha do PS, mas um livro maravilhoso. Bom papel, grande, que deve ter custado uma brutalidade de dinheiro, que agora não estou muito ligada, portanto não tenho noção, mas depois olhei para o papel, para o livro, tinha lá 3 ou 4 mulheres, onde é que está a igualdade? Onde é que está a igualdade? E depois, por estranho que pareça, não tinha nem uma dona de casa, nem uma operária, nem uma trabalhadora agrícola, porque eu vivo numa zona agrícola,
seria normal que aparecesse ali alguém, por acaso aparecia um engenheiro agrónomo. Para sentirem-se identificadas, né? Com certeza. Não, Representadas. não, porque dizia o que é que... Tinham as fotografias, tinha 33 pessoas para a Câmara e para a Assembleia Municipal, e não tinha lá ninguém que tivesse que ver, pronto, com esses... ou eram educadoras de infância, ou eram professoras, ou eram engenheiras, ou alguma coisa assim, mas não tinha nada, ou eram funcionárias públicas, não tinha nada que tivesse que ver com a vida delas, estás a ver? Uhum, Elas como mulheres, tinham como pessoa, mas não como mulheres, ou nem pronto, com nada que não tinham lá ninguém que defendesse a maioria das pessoas que trabalham naquele conselho. Ninguém. Então isso pode ser uma luta que ainda está Que para... está longe, longe, longe de chegar lá, especialmente nas zonas rurais, muito longe. Certo. Bom, embora temos muita coisa a dizer, né? Enfim, eu só gostaria de fazer mais uma outra pergunta, porque o tempo já não nos espera, e não é bem uma pergunta, só queria saber, sim, se a Rosa tem algo, queria saber se a Rosa tem uma mensagem a deixar para as mulheres da minha geração, as humoristas da nossa geração de hoje, porque como a Rosa tem percebido, com certeza, a Umar já tem tomado vários rostos ao longo da sua existência, ao longo dos anos, e hoje a Umar está a tomar rosto de um feminismo interseccional, um feminismo que abrange mulheres de diversas partes do mundo e mulheres que têm diversas representações a nível de problemas também, diversos problemas. Então, a nível de lutas antirracistas, o Omar tem tomado também frente a isso. E queria saber se tens alguma mensagem a deixar para essa nova Omar que estás a ver. Olha, a mensagem que tenho para deixar para a nova Omar é que fico muito feliz por haver caras novas na UMAR. Isso é uma coisa importantíssima e é a forma de pensar que as lutas das mulheres da minha geração não foram em vão e que vão continuar, porque estas mulheres de agora vão ter que continuar a lutar e outras virão e vão ter que continuar a lutar. E não é... É evidente que as lutas também se fazem em conjunto, mas as lutas das mulheres, só elas é que têm capacidade para levá-las em frente, porque os homens não pensam como as mulheres, não sentem como as mulheres e nunca vão sentir. Vão ter sempre a vontade de se esquivar e de fazer com que as mulheres lhe preparem o pequeno almoço e o jantar. Quer dizer que não estão prontos para abrirem mão dos privilégios que Não. o patriarcado lhes proporcionou, né? Não. Nem vão estar. Só as mulheres é que podem levar essa luta por diante. Somos protagonistas das nossas lutas. Os homens não dão nada de mão beijada. Isso sim. Então, Rosa, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui e por essa entrevista. Eu aprendi muito, espero também que as minhas companheiras e o público vai aprender muito com a sua história e quero te desejar tudo de bom e de melhor. E é tudo o que temos por hoje. O que tens a dizer? Alguma coisa para... Não sei. Não, só agradecer também a todas as companheiras da UMAR que estão seguindo este caminho, que tenho a certeza que vai dar frutos, e os frutos, embora sejam para a UMAR, são para elas próprias, e isso é o que elas têm que ter sempre na cabeça. Ok, recado vai ser passado. Muito obrigada, Rosa, muito obrigada. Nada. E é tudo que temos por hoje. Obrigada.